Se curtir o vídeo, se inscreva em nosso canal. Por aqui rolam vídeos como este toda semana. Então aproveite o conteúdo. Com o crescimento acelerado da demanda por voos na década de 1960, as empresas aéreas acreditavam que a solução poderia estar em desenvolver aviões cada vez maiores com maior capacidade de transporte de passageiros e de cargas. No vídeo de hoje, vamos apresentar 10 fatos desconhecidos sobre o Boeing 747, um avião icônico para a história da aviação. Um lindo modelo que ainda é visto pelos céus de todo o mundo. Então se prepare e aproveite o conteúdo. A Pan Am e o 747. O Boeing 747 começou a ser desenvolvido na década de 1960, primeiramente para atender uma demanda da Força Aérea dos Estados Unidos, que precisava de uma aeronave capaz de transportar cargas maiores que aquelas que podiam ser transportadas pelas aeronaves em operação naquele período. Posteriormente, a Força Aérea Norte-Americana escolheu o projeto da empresa Lockheed Martin, que se tornou o C-5 Galaxy, e que passou a atender a Força Aérea. Porém, com o aumento extraordinário de passageiros que se deu a partir da década de 1960, e com a necessidade de transportar cargas cada vez maiores pelos ares, a Boeing foi pressionada por Juan Trippe, presidente da Pan Am, um dos mais importantes compradores de aeronaves da Boeing naquela altura, para construir uma aeronave de passageiros que fosse quase 3 vezes maior que o 707, que era operado pela companhia. Com a pressão da Pan Am e diante da necessidade crescente de aviões maiores pelas outras companhias aéreas, a Boeing respondeu ao mercado desenvolvendo o modelo 747, que se adaptava facilmente para transportar tanto carga quanto passageiros. Em abril de 1966, a Pan Am encomendou 25 aeronaves modelo 747, por $525 milhões. Como cliente de lançamento, a Pan Am foi capaz de influenciar o design e desenvolvimento do 747, como nenhuma outra empresa poderia ter feito. A necessidade de uma nova fábrica. A Boeing não tinha um centro de produção grande o suficiente para construir uma aeronave do tamanho do 747. Assim foi tomada a decisão de construir um novo centro de produção. Após análise de várias propostas, indicando mais de 50 cidades dos Estados Unidos que poderiam receber a nova fábrica, a Boeing escolheu um lugar situado a norte de Seattle, a cidade de Everett, estado de Washington. O próximo passo foi comprar o terreno, algo em torno de 315 hectares, em junho de 1966. Para nivelar o local, mais de 3 milhões de metros cúbicos de terra foram movidos. Este centro de produção construído pela Boeing era o maior edifício já construído em termos de volume. Depois, expandiu-se ainda mais para permitir a produção de outras aeronaves pela Boeing, e ainda hoje está em operação, sendo atualmente o maior edifício do mundo em área e volume, com 13.385.378 metros cúbicos, abrangendo uma área de 399.480 metros quadrados. O voo de estreia feito por aeronave reserva. No dia 15 de janeiro de 1970, a primeira-dama dos Estados Unidos, Pat Nixon, batizou o primeiro 747 pertencente à Pan Am. O 747 entrou em serviço no dia 22 de janeiro de 1970, efetuando a rota da Pan Am entre Nova York e Londres. Uma curiosidade sobre este voo é que ele tinha sido planejado para o dia 21 de janeiro, com a aeronave matrícula N735PA, o mesmo que havia sido batizado pela primeira-dama uma semana antes. Porém, um aquecimento anormal de um dos motores fez com que a aeronave original não pudesse voar. A aeronave substituta, matrícula N736PA, só ficou pronta para voo no dia seguinte, ou seja, 22 de janeiro de 1970.
Esta foi a aeronave responsável por fazer o voo inaugural do Boeing 747, e teria um futuro terrível pela frente, como veremos a seguir. O desastre mais mortal da história da aviação. Curiosamente, o Boeing 747 matrícula N736PA, que fez o voo inaugural do modelo, 7 anos depois se envolveu em um terrível acidente. Estamos falando do desastre do aeroporto de Tenerife, que ocorreu em 27 de março de 1977. Quando 2 jatos de passageiros Boeing 747 colidiram na pista do aeroporto de Los Rodeos, na ilha espanhola de Tenerife. A colisão ocorreu quando o voo 4805 da KLM iniciou sua corrida de decolagem, enquanto o voo 1736 da Panam ainda estava na pista. O impacto e o fogo resultante mataram todos a bordo do KLM 4805, e a maioria dos ocupantes do Panam 1736, com apenas 61 sobreviventes na seção frontal da aeronave. O resultado foi que 583 pessoas morreram. Este desastre é o acidente mais mortal da história da aviação. Acidentes e incidentes. Nos seus mais de 50 anos de operação, o Boeing 747 esteve envolvido em 172 acidentes ou incidentes, resultando em cerca de 50 acidentes que danificaram a aeronave definitivamente ao ponto de ir para a sucata, resultando em 3.837 vítimas fatais, entre vítimas a bordo e vítimas em solo. O 747 esteve também envolvido em 31 roubos ou desvios de aviões por parte de civis, terroristas ou rebeldes, que resultou em 25 fatalidades. Uma observação necessária é que poucos acidentes foram atribuídos a falhas do design do Boeing 747. Por exemplo, o desastre no aeroporto de Tenerife, mencionado anteriormente, resultou de um erro do piloto em conjunto com uma falha de comunicação. Tem que se observar, entretanto, que considerando que este modelo de avião está há mais de 50 anos em operação, ele é com certeza uma das aeronaves mais seguras já construídas. Transporte presidencial. O Boeing 747 é um modelo icônico. Ao longo dos seus 50 anos de história, foi escolhido como o avião presidencial de diversos países. Configurado para transportar o chefe do executivo dessas nações e sua delegação, o modelo é adaptado com sala de reuniões e diversos itens sigilosos, mantendo assim a segurança das autoridades que são transportadas nessas aeronaves. Dentre os países que escolheram e operam o Boeing 747 como avião presidencial, podemos citar os seguintes: Estados Unidos, Kuwait, Marrocos, Turquia e Arábia Saudita. Verdadeiramente um gigante. Todo o projeto e desenvolvimento do Boeing 747 levou cerca de 7 anos, entre a assinatura do contrato com a Panam e o primeiro voo do Boeing 747, foram apenas 28 meses. Tornando o modelo uma das maiores obras de engenharia da história, não só por seu tamanho, mas pela rapidez em que foi desenvolvido. Com o primeiro protótipo medindo 70 metros e 66 centímetros de comprimento, 59 metros e 60 centímetros de envergadura e 19 metros e 90 centímetros de altura até o topo da cauda, o Boeing 747 tinha uma cabine de passageiros com enormes 6 metros e 8 centímetros de largura. Fora isso, tinha peso máximo de decolagem de 333 toneladas e transportava mais de 183 metros cúbicos de querosene de aviação. 939 km por hora. Esta era a velocidade máxima que os 4 motores, PWJ-T9D, podiam levar o gigante da Boeing, ao despejar sua potência. O modelo tinha alcance de 8.560 km.
Além disso, podia transportar 366 passageiros em 3 classes, 32 na primeira, 74 na executiva e 260 na econômica, mas sua configuração de classe única podia transportar entre 440 a 550 pessoas. Após as diversas atualizações e modificações feitas pela Boeing no 747, ele hoje apresenta uma capacidade ainda maior tanto de carga quanto de passageiros, podendo acomodar, por exemplo, até 660 pessoas. A marca registrada do 747. A corcova que abriga o cockpit é uma marca registrada do Boeing 747. Onde se vê um avião do modelo, logo se observa a sua corcunda, e ela tem um propósito prático. O desenho do avião prevê uma porta para o compartimento de carga na parte da frente da aeronave, com o cockpit, e a área de primeira classe, repousando sobre a cabine. Esse formato permite que, no caso da aeronave ser utilizada como cargueiro, se possa utilizar todo o espaço da fuselagem, já que a abertura total do nariz disponibiliza o acesso a toda a extensão da fuselagem da aeronave. O teste de evacuação. Para uma aeronave ser certificada para operação pelas autoridades competentes, são feitos inúmeros testes. São testes de tudo que possa imaginar oferecer risco a uma aeronave, visando a segurança da tripulação e dos passageiros. Na construção do Boeing 747, um teste chamou muito a atenção. Trata-se do teste de evacuação. A FAA, que é a agência norte-americana equivalente à nossa ANAC, e que é responsável pela certificação das aeronaves, dentre outras atribuições, exige que uma aeronave seja evacuada, em caso de necessidade, em no máximo 1 minuto e meio. Durante o desenvolvimento do 747, foi feito um teste de evacuação com 560 voluntários através de uma rampa de emergência. A primeira evacuação à escala real demorou 2 minutos e meio, em vez dos 90 segundos exigidos pela FAA. E vários voluntários ficaram feridos sem gravidade. O problema principal demonstrava ser a evacuação dos passageiros da cabine superior, onde estes, em vez de usarem rampas, eram evacuados após vestirem um cinto, e eram descidos da aeronave, através de um cabo ligado a uma bobina. Várias tecnologias foram desenvolvidas, e a evacuação dentro do tempo exigido pela agência reguladora passou a ser feito por escorregadores infláveis acionados das portas e das saídas das asas, dando aos passageiros uma maneira rápida de escapar da aeronave em caso de emergência. O design do 747. O design original do Boeing 747 incluía uma fuselagem de 2 andares com 8 grupos de assentos, 2 corredores atravessando de uma ponta a outra o piso inferior e o piso superior. Porém, preocupações em torno de possíveis rotas de evacuação e limitações no espaço para cargas levaram a que o design fosse reformulado em 1966. Na reformulação, a fuselagem ficou mais larga e com apenas um andar para passageiros. A cabine de comando ficaria situada por cima do nariz da aeronave, dando espaço para um portão frontal para carregamentos. Nos primeiros modelos do Boeing 747 não se sabia o que fazer com o espaço que restava por trás da cabine de comando. Uma das primeiras ideias de uso foi em transformá-lo numa espécie de salão ou bar, sem assentos. Posteriormente, houve o aproveitamento desse espaço para o transporte de passageiros também no segundo andar. Assim nascia a famosa primeira classe do Boeing 747. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. E se ainda não é inscrito, se inscreva e alimente sua curiosidade. Vídeos novos todas as semanas.